que essa igreja em relação à oração, Pai Nosso. Eu não vejo a oração do Pai Nosso como uma forma de oração Uma em si. reza, né? Mas eu vejo como um guia de comportamento. Entendeu? O Salmo 91 ele vai falar: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, bênção para mim hoje, tá? Não é aquilo que eu recebo, mas é o lugar em Deus que eu habito. Porque aí ele vai dar continuidade, vai falar: ó, o laço do passarinheiro, da peste perniciosa, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, não será atingido. Então, esse lugar que eu entro em Deus, ele mostra para mim o quanto eu tenho me disponibilizado a colocar em prática algo que ele ensinou, certo? Que Cristo ensinou, que é, né, olha, Pai é nosso. Então, você só pode falar Pai Nosso se tu tiver inserido e inserindo. Entendeu? Ponto. Vamos aí. Só que hoje a gente vê muito visitante do esconderijo. O negócio ficou ruim, pá. Deixa eu me esconder aqui. Entendeu? Então é um ponto importante. E para mim, igreja hoje, o que Jesus ele mais fez no seu ministério foi buscar e deixar bem claro que a sua intimidade com o Pai ninguém tirava. Então, quando a minha vida no secreto ela for maior do que e mais frequente do que o que eu sou no púlpito, do que eu sou para as pessoas que eu estou vendo, que eu sou para as pessoas que estão à minha volta, essa disponibilidade no secreto, ela for maior do que isso tudo, eu estou cumprindo a verdadeira igreja. Por quê? Porque aquilo que eu falo em secreto, aquilo que eu sou em secreto, o Pai revela. Então eu tenho, primeiro para mim, como igreja, eu aprendo que o Pai é nosso, né? E a gente fala, pô, que estás no céu, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso é só para quem entende o comportamento. Você vai ver, ó, para ser feita a vontade do céu, tu tá disposto a abrir mão da terra? Porque como que eu vou compartilhar com meu irmão um ensinamento se o ensinamento que vem do alto às vezes vai confrontar com aquilo que eu aprendi na terra? Ou seja, o Rodrigo morre. Será que eu estou disposto a morrer? Quanto mais disposto, né? A gente vai ver o pastor citou aqui, Pedro, pesca falida. E se ele não pesca aquele dia, como que ele ia dar conta para os seus funcionários? Como que ele ia dar conta para a sua empresa fluir? Aí o que Jesus faz? Vai lá, joga a rede. Aí ele pomba aquele dia. Bum! Agora vem cá, agora abre mão disso daí e eu vou canalizar toda a tua habilidade, eu vou canalizar para a coisa certa. Mas eu quero te tirar daí mostrando para você, ó, que se eu quisesse você aí, eu fazia você prosperar aí. Mas agora eu vou te fazer prosperar lá, no centro da minha vontade. Abre mão. Então, ser igreja é você entender o porquê, onde e como você está inserido no ambiente que você está. E você entender, olha, vai ter hora que eu vou querer PNL, Programação Neurolinguística. Quero, posso, devo. São 3 palavrinhas que eu acho que cabe muito, muito bem dentro do que a gente está falando aqui. Eu quero, às vezes eu não vou querer. Eu posso, às vezes eu não vou poder. Mas com o Espírito que me mantém e faz permanecer, eu devo. Eu devo continuar. Eu devo permanecer. Foi o que o pastor falou. Porque avivamento, vou te falar sobre o que eu entendo sobre o avivamento, o resgate da igreja nesses últimos dias.
Avivamento não está relacionado ao quanto eu estou disposto a receber, mas é o quanto eu estou disposto a suportar. Aleluia. Você está entendendo? O quanto eu estou disposto a suportar. Porque é uma responsabilidade muito grande. Eu sei, igreja, as pessoas... Eu escutei uma vez um pastor, já dorme no Senhor, pastor Paulo Roberto. Você deve ter conhecido? Sim. Roberto Sim. Carvalho. Sim. Ele foi meu discipulador. Ele e o pastor Lúcio de Santana. E ele falou uma coisa para mim que eu nunca mais me esqueci. Rodrigo, tu é o evangelho pregado sem pronunciar um texto bíblico sequer. Aonde você estiver. Você é a igreja que se propaga com as tuas atitudes. Você é a igreja que está de porta aberta, porém é estreita. Que as pessoas, através da tua atitude, elas vão ver o quanto você é feliz, mas o quanto você está suportando dentro daquilo que você está vivendo. Foi um pouco daquilo que a gente falou aqui em off. O que eu estou disposto a suportar e a reconhecer em mim para que os outros possam aprender através daquilo que eu estou ensinando, mas que eu aprendi também. Porque tu só aprende vivendo. É algo que tu aprende vivendo. Igreja, tu aprende vivendo. Verdade? Sim. Não é? Tu aprende vivendo. E aí os ensinamentos vão fazendo, aqueles ensinamentos, palavras que falaram para mim há 30 anos atrás, hoje faz um sentido tremendo. Por quê? Porque eu estou vivendo igreja. Eu estou nesse lugar em Deus que eu estou procurando, que nada mais importa, como diz o Luciano Subirá. Às vezes a gente quer fazer, na verdade, pirotecnia. A gente quer mostrar e a gente quer... Foi igual eu falei uma vez aqui, evento. Daqui a pouco isso se torna vento na nossa vida. Por quê? Porque tu precisa de subterfúgios para poder mostrar para o outro o que você é, não sendo. Mas quando tu fala assim, nada mais importa. O que importa é a presença, o que importa é esse momento de secreto que eu estou com Deus. O que importa é o que eu estou gerando com esse momento de secreto que eu estou em Deus. Você está me entendendo? E isso atrai pessoas. Isso atrai, né? Quando Pedro, né, ele tem aquela revelação de que Jesus, né, ele era o Cristo, né? As portas do não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ele vai falar contra a minha igreja, não vai prevalecer. Por que ele está falando isso? Porque ele está falando, olha, quanto mais em mim vocês estiverem, e quanto mais aprendendo de mim vocês estiverem, e quanto mais bebendo dessa água vocês estiverem, entendeu? Eu vou enviar. Eu vou colocar vocês em lugares estratégicos. E vocês só precisam ser o que vocês são em mim. Vocês não precisam fazer força. Permanece em mim. Porque se vocês permanecerem em mim e eu em vós, então é você entender esse posicionamento que Deus está esperando de você. É deixar fluir, né? Permanecer requer coragem, requer Deuteronômio 6,5, né? Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. É você entender que estando dentro desse lugar em Deus, como igreja, né, estando dentro desse lugar em Deus, você vai ter que olhar para dentro de você e falar assim, ó, não está sendo de todo, tem que ser de todo. É porque tu está dividindo aí algo que é meu com alguma coisa que não está certo. Aí ele vai falar com toda a tua alma. Aí é preocupante. É preocupante. Aí ele vai falar com toda a tua força. Aí ele é sinal que a gente tem um limite. Tu vai chegar uma hora que tu fraquejar, mas o que vai te manter de pé é o amor. Assim, aí na fraqueza aí que tu é forte.
É um ambiente que você se encontra em Deus. E sabe, pastores, eu vou abrir meu coração aqui. Eu, durante muito tempo da minha vida, eu tive, foi o que eu tava falando, por isso que eu falei aquela hora que eu tava vivendo. Eu tive como a ovelha criada em cativeiro. E eu achava que eu tava vivendo igreja. Você tá entendendo? E eu achava que eu tava vivendo igreja. Por quê? O pastor falou uma coisa aqui em off também que me startou algo aqui, que ele falou o seguinte, que não é só você dar a liberdade como pastor, mas é você ensinar a responsabilidade da liberdade. Né? A graça, ela é de graça, mas custa um preço. Há um preço. É você ensinar a responsabilidade. E uma das coisas que eu percebo, e eu vivi isso, e eu pratiquei isso durante muito tempo da minha vida, foi que eu queria uma quantidade próxima, mas na verdade eu estava, como o Luiz Hermínio ele fala muito, né? Deus, Jesus, ele veio para libertar, mas parece que a igreja é um pedágio, né? Por que parece que a igreja é um pedágio? Porque você está criando, às vezes eu criei pessoas, né, próximo a mim, num cativeiro. E por causa das minhas limitações, e ó, isso é muito forte, porque disseram para mim que as minhas limitações físicas, e me ensinaram isso, e eu achando que isso era igreja, que eu só podia ir até um certo lugar, entendeu? Só podia ir até um certo ponto, eu ensinei isso, você só pode ir até aqui. Mas quando tu cai na realidade, que a intimidade que tu gera no secreto com Deus é a liberdade que te dá o mundo, essa intimidade no secreto é a liberdade que te dá pro mundo. Você tem essa liberdade, mas é o secreto ali que você tem com Deus. Eu descobri isso e comecei a praticar isso, e eu vi que igreja não se dá por quantidade de pessoa, porque senão você se preocupa com a igreja cheia. Mas quando você entende que não é a igreja cheia que faz a diferença, mas é a igreja salva, aí você se pergunta, será que eu estou inserido em qual tipo de igreja? Que tipo de igreja eu estou gerando? Que tipo de igreja que eu estou gerando? Aí entra naquilo que eu te falei. O pastor que está criando igreja em cativeiro, ele cria um outro tipo de profissão que não é dele. Entendeu? Que é de casqueador. Você trabalha casqueando cavalo, boi, jumento, mula. Você casqueia e touro. Por quê? Porque são criados a maioria em cativeiro. Agora ovelha não está acostumada a comer o mesmo alimento sempre. O pastor tem que dar um alimento novo todo dia. Ovelha, ela quando é criada em cativeiro, você tem que casquear, porque você tem que limitar o andar dela. E você casqueia ela de acordo com o terreno que tu dá para ela. Porque ela tá ali, ela tá limitada naquela cerca ali. Agora, quando você tem consciência de que que você é a sarça que queima e não se consome, mas que chamou a atenção de Moisés, foi o fogo e a voz. Não foi a sarça. Pode ter uma sarça tá queimando. Mas o que me chamou a atenção foi o fogo que queimava e a voz que falava. Eu só sou um instrumento. E quando eu prendo a ovelha pela voz que fala através de mim, eu não me preocupo com aonde que ela está. Aí eu deixo ela à vontade. Se ela quer seguir a voz ou se ela quer seguir um eco. Se ela quer seguir a voz ou o eco. E uma das coisas que me chama a atenção, e pastor, de verdade, estou vivendo isso. Eu estou me desapegando, estou me desconstruindo. Com 35 anos de evangelho, eu estou me desconstruindo. Estou me desconstruindo. Por quê? Porque agora foi o que eu estava falando. Agora eu quero ser ouvido.
para o tempo que a gente está vivendo. Porque a Billy Graham, Benny Hinn, Gunnar Wingren, Gutenberg, edificação, edificou para o tempo deles e edifica a gente até hoje com aquilo que eles deixaram. Mas o que Deus espera de mim? E eu só posso saber o que Deus espera de mim quando eu deixo de ser muito boca para ser mais ouvido. E só tem uma forma de eu entender isso. Quando eu preparo aquilo que está perto de mim, os ensinamentos, para viver em comunidade. Para viver a igreja que está disposta. Hoje o evangelista Denner, ele falou uma coisa que ele aprendeu no treinamento que ele está fazendo para uma loja de calçado que ele está trabalhando. E o patrão chegou para ele e falou assim, você não está aqui para fazer amigo. Ele falou assim, você não está aqui para fazer amigo. Segundo, você ele falou o segundo que era, você não está aqui para fazer amigo. Segundo, você é responsável pelo ambiente que você está. E terceiro, o teu patrão é teu cliente. Aí eu vejo o quanto nós estamos comercializados. O quanto nós eu tô falando de mim, tá? Desculpa eu colocar nós, mas eu vou falar para mim. O quanto nós nos comercializamos. A gente vai na igreja e a gente não se socializa mais como devemos se socializar. Por isso que Jesus ele fala assim, vou deixar as 99, e vamos dar atrás de estar perdido. Mas por que aquela se perdeu? Será que eu, como 99, não fui responsável também por deixar as 99, aquela que se perdeu, ir embora? Foi ficando para trás, foi se acostumando com o terreno. Mas o interessante é que se acostumou com o terreno, continuou produzindo, ou não? Ela parou de produzir lá? Desculpa, continuou produzindo, né? Só que começou a criar hábitos de autodefesa. Eu não posso fazer amigos. Eu tenho que ser. Você falou, evangelho. Peguei isso, evangelho. Entendeu? Igreja, é. E aí começa a criar uma individualidade muito grande. Aonde um irmão não confia mais no outro irmão. Não tem mais vínculo. Eu não. Mas eu escuto isso, eu me revolto. É quando a pessoa vira para mim e fala assim, hoje eu vou ser e fazer só a minha parte. Não se trata disso. Porque ele vai falar, perdoa as nossas. Então não é a minha dívida, é nossa. A dívida do meu irmão é minha também, e a minha é dívida dele. Então, quando eu entendo isso, e aí essa ovelha ela vai ficando. Ela só se perde porque ela não sabe o caminho de volta. E por que ela não sabe o caminho de volta? Porque ela perdeu a visão por causa daquilo que ela está produzindo longe. E ela perdeu o principal, a audição. A audição. Lá na hemodiálise, tem muita gente que desenvolve diabetes e perde a visão. Mas quando tu chega e fala, você chegou e falou, a pessoa já fala. Rodrigo chegou aí, né? Por quê? Porque conhece a minha voz. Mas eu acho que pior do que tu perder a visão é quando tu perde a audição. E aí o que acontece? O pastor ele deixou as 99. Hoje, como igreja, a gente pode ficar 99 juntinho. Eu discipulei, eu criei um ambiente para as pessoas que estão à minha volta. Eu posso ir viajar e deixar as pessoas que estão próximo a mim tranquilamente tomando conta e vivendo e tocando o que eu me peguei num dilema. Por isso que eu falei que eu estava me desconstruindo. Eu falei, se eu parto hoje, quem dá continuidade?
Foi o lance que você falou. Eu recebo a visão particular e compartilho no coletivo. E eu falei, Jesus. E eu comecei a falar isso dentro do carro, nas nossas viagens, e indo fazer a obra com algumas lideranças. Eu perguntei isso para alguns meninos. Eu falei, se eu partir hoje quem dá continuidade à visão? Quem dá continuidade? Porque Deus te deu uma visão, mas essa visão que Deus te deu de algo novo, 50% dela é daquilo que você aprendeu de uma visão, certo? E aí chega a hora do encontro dessas 99 juntas no Apris. É a gente entender, olha, eu tô aqui, eu faço parte, mas eu tenho que dar continuidade, eu tenho que zelar. É uma das coisas que me chama a atenção nas ovelhas é na época do frio. Na época do frio. As 99. Se você prestar atenção em alguns vídeos, e eu estava prestando atenção, há uma rotatividade nas bordas. Por quê? Olha, eu suporto, aí quando a do meio vê que essa daqui tá sofrendo demais, ele traz aquela que tá na beirada pro meio, e elas vão fazendo uma outra atividade, e todas elas vão recebendo e vivendo no mesmo ambiente, quando eu entendo compartilhar. Quando eu entendo, olha, vem cá você agora, que você já suportou, deixa eu ficar aí agora, deixa eu entrar aí agora. E aquela que criou aqueles hábitos longe, o pastor tá indo lá. E aí ele chega, quando ele chega e ele vê, ela se acostumou a viver uma autodefesa, a lidar com alguns predadores. Só que ela tá ferida. Aquilo que ela produziu não serve para nada mais. Aquilo que ela produziu dentro, o pastor sabe utilizar, mas quando ela está produzindo fora não serve para mais nada, porque adquiriu impurezas. Ela está machucada, ela já não ouve mais, ela já não vê mais, então tudo que toca nela, ela já está arredia. E aí é onde entra o verdadeiro sentido da igreja, né? Você não deixar se afastar da voz do pastor, não deixar se afastar da visão do pastor, mas ele vai atrás a si mesmo. E quando ele vai com a vara e o cajado que consola. E a primeira coisa que ele faz, como ela está arredia, ele vai lá e dá uma cajadada. Pá! Cai na realidade, você está longe. Tum! Vou te limitar. E o texto fala, ó, e quando encontra, ponha sobre os ombros cheio de alegria. Por quê? Porque quando ele encontrou ela, a primeira coisa que ele fez é mostrar para ela, agora tu tá vulnerável. Mas eu cheguei. Aleluia. A igreja chegou. A igreja chegou. Ela chegou para quê? Para mostrar a ovelha para a ovelha mesmo. Mostrar aí, pastor, mais difícil de tudo no dia que a gente está vivendo diante de Deus não é apresentar um Cristo, mas é mostrar para a pessoa ela mesma. É mostrar para a pessoa ela mesma. Porque quando você vê você, para você ver você mesmo, opa, peraí, eu preciso de alguma coisa que eu não tenho. Aí você apresenta a igreja, você apresenta Cristo. É o que é difícil para a igreja, difícil para nós, ser humano, e para a igreja é fazer o caminho de volta. Fazer o caminho de volta para Cristo. Que quebra tudo o nosso eu, o nosso conhecimento, a vaidade. A letra. A gente tem que buscar a total humildade. Eu sou humilde, mas será que tem uma humildade de fazer o caminho de volta? Então, aí entra a parte que ele citou. É por isso que Deus quebra. É isso aí. Deus quebra para fazer o caminho de volta. Mas quando o caminho de volta, Deus, o exemplo que o pastor deu aqui das ovelhas, que o pastor quebra a articulação da ovelha,
para mostrar assim, ó, vocês são limitados, vocês não conseguem fazer o caminho de volta sozinho. Aí o bom pastor, só podemos fazer o caminho de volta nos lombos do Pai, do bom pastor. Os açoites, né? Aí entra aí. Aí o que me chama a atenção também, o pastor, é que a gente viveu, eu vivi um tempo da igreja que a maior parte do meu tempo e da minha força, ela estava envolvida, não era buscar que está perdido, mas de manter as que estavam dentro. Faz festividade para crente, projeto para crente, congresso para crente, tudo para crente. Não se preocupa, ele tá lá fora. Então, o que é ser igreja? Vamos partir do pressuposto do Calvário. Como eu falei, a igreja está escondida. Então eu não vou encontrar uma ética para a igreja, doutrinariamente falando, em Israel. Então a igreja não é Israel. A igreja também não substitui Israel. Só que a igreja não pode se comportar como Israel. Israel ele recebeu a missão de ser luz para o mundo, para as nações. Luz para as nações. Israel ele falha nessa missão. Israel ele não vai. Quando eu falo Israel, eu estou falando no sentido do povo escolhido, mas não é o povo escolhido para dizer que é escolhido, é o povo escolhido para uma missão e um propósito. Então Israel foi escolhido para ser luz. Você logo entende, bom, se eu sou chamado para ser luz, significa que todos estão em trevas. Trevas significa ignorância. Então, todos estão na ignorância, sem conhecimento da verdade. Israel, o que Israel faz? Israel, como nação, Israel se fecha numa geografia. A missão é, por isso que eu citei aqui Mateus. Tem Marcos também. E o que o senhor falou aí. O limite é a toda a terra. Meu limite não é uma nação, muito menos um estado. Meu limite é as nações. Então, Israel fala assim, não, vamos fazer o seguinte, nós não vamos sair para as nações. Nós não vamos compartilhar o máximo que Israel tinha como pai era pai da nação, nunca pai do indivíduo. É, isso aí. Nunca. Fonte do indivíduo, não. Fonte da nação, pai da nação. Nós não vamos compartilhar o pai que é nosso com os outros. Aí a cananeia pega o código. Não, mas o pão que é de vocês, até as migalhas alimentam as outras nações. Então Israel não sai, cara. Israel, não. Se quiserem conhecer ao proselitismo, se quiserem conhecer o Deus que nós pregamos, se quiser, olha só, se todo mundo está em trevas, quem vai querer a luz? Olha só a mentalidade. Se quiserem conhecer, que venham até nós. Até Israel. Sejam circuncidados, recebam a nossa lei, recebam a nossa filosofia, a nossa forma de ver o mundo. E aí se torna povo. Não, a missão não era essa. A missão era aí. Quando o Senhor diz em João 15, o Senhor Jesus diz assim, eu sou a videira verdadeira. Por quê? Quando ele fala isso, ele está falando assim, já está ensinando o povo a se posicionar. Bom, se eu sou a verdadeira, significa que não é a única. Porém, é uma falsa. Há uma falta. Então eu sou a verdadeira. A igreja é do pedágio, né? Sim. Como foi dito aqui, a igreja do pedágio. Você pode até ir, mas você vai ter que passar por mim. Então, tem que passar pelo meu credo. Você tem que pagar aqui por mim. Sim. Vai ter que pagar um benefício para mim e seguir. Mas você tem que sempre que estar passando pelo pedágio. Sim. Você então, já viu o fruto da videira falsa? Não. É um cacho de uva aparentemente bonito. Mas quando tu vira, tá podre. Mas sabia que ele é marcado? Porque se aquele fruto que conseguiu produzir naquele ambiente ruim, quando ele é cortado e limpo, e é enxertado na verdadeira, imagina o fruto que ele consegue dar. Lembrou de Pedro? Sim. Ele vai e marca. Ele deu um fruto na falsa. Esse fruto é falso. Porque tu olha ele aparente, tu vira os frutos da carne, sim, né? Sim. Tu vira assim, ele tá todo podre e comido por dentro. E não é doce. Não produz nada. É só aparência. Né? Não tem. Você não consegue colher ele
e por um período Ele não gera satisfação. não gera em ambiente nenhum. Mas ele tá ali, ele conseguiu produzir ali, mas ele fica marcado. Mas aí quem diz, eu vou chegar só, depois eu vou concluir, mas quem disse que a falsa igreja não produz fruto? É isso aí, entendeu? Mas sem sabor. Então, a questão é você saber identificar. Você só consegue identificar que uma coisa é boa se você experimentar uma coisa boa e uma coisa ruim. Lembra que eu falei dos prédios? É, isso aí. Então, quando você fala assim, não faça um prédio torto, mas não ter um prédio reto, você não tem um ponto de referência. Eu quero chegar nesse ponto. Então, se eu dizer assim, eu sou a verdadeira, aí vai falar da permanência, né? João 15. Se permanecer em mim, permanece o tempo todo, mas é na videira verdadeira. Porque Israel não saiu. Quando chega em Atos 1:8, o mandamento permanece, que foi para a nação de Israel, mas a nação de Israel, durante o seu ministério sacerdotal, estanca o seu ministério agora. Paulo fala sobre isso. Né? É tirado os galhos, os ramos da oliveira verdadeira e é enxertado o jambuzeiro. E os ramos da oliveira verdadeira é podado, deixado de canto. No final das contas, que eu falei com vocês, Israel é enxertado novamente, e aí o evangelho do reino é pregado. Porque quem prega o evangelho do reino são os judeus, a igreja não prega o evangelho do reino, a igreja prega o evangelho da cruz. Tá, o que a igreja está fazendo? Se eu for assim, Atos 1:8. Atos 1:8. Então vocês vão ficar em Jerusalém até que o poder venha sobre vocês. Ou seja, vocês não vão ter um lugar, vocês não vão ter uma geografia, vocês vão para as nações. Eu quero só concluir isso, vocês vão para as nações. Porque Israel não foi. Israel está dentro da terra dele, no contexto histórico, dentro da sua própria terra, e não desfruta do que a sua terra produz. Por quê? Está dentro da sua terra, dentro da sua própria terra, agindo como escravo dos caras romanos. Foi o que o Senhor não permitiu lá atrás quando entrou em Canaã. Não, você vai entrar em Canaã e não vou negociar a terra com os gigantes. Só que hoje Israel está dentro da terra prometida e servindo os gigantes, que era Roma. Por quê, querido? Porque se a igreja não é igreja, Jesus ele aplica como sal. Não, o sal tem duas funções, basicamente. Né? Ou é para fazer a diferença, resumindo aqui, ou é para fazer a diferença ou para ser pisado. Estou sendo humilhado, pastor. Por quê, irmão? É prova. Não, definição de prova é para fiel. Se não é infiel, é consequência de atitude. Então, se você não faz o papel, se você não é igreja, você vai ser humilhado. Se você não atua como igreja. Se você não é igreja, você vai ser humilhado. A igreja é que às vezes muitas se preocupam em ser igreja. Então, mas aí eu sou igreja, mas não atua como igreja. Então, mas o que eu quero dizer é que o que é ser igreja? Porque o ser igreja, eu quero partir do pressuposto das escrituras. O ser igreja não é ter uma denominação. O ser igreja não é ter uma religião. Você entendeu? Entendi. É coisa de religiosidade. No mesmo dogma do judeu. Aí, Atos 1:8 diz assim, não, então vocês vão ficar em Jerusalém. O 2, até que. Até que termina um limite, um fim. Termina um período e começa outro. Vocês vão ficar ali porque é o que vocês falaram. Vocês já receberam o ensinamento. Vocês já receberam o ensinamento. Agora o Espírito Santo vai ensinar vocês a praticar. Isso aí. O texto sagrado diz em João que só depois que o Espírito veio, que os discípulos entenderam. É o que o Senhor falou. Eles ouviam, mas não tinham entendimento. Paulo fala. Os judeus tinham zelo, mas não tinham entendimento. É possível alguém ser zeloso e não ter entendimento. É possível uma pessoa ser religiosa e não ter entendimento do que está fazendo. E isso não é essa igreja, porque a igreja é chamada para Atos 1:8. Então vocês vão ficar até que o poder venha. O poder veio e vocês vão meter o pé. A indicação, cara. Eu vim, vocês vão. Eu vim, vocês vão. Também não é só ficar em quarto. Muita gente dentro do quarto. Não, já vim, cara. Igual você vai. Entende? O quarto é o que nós falamos, né? É o recarregar a bateria. Atos 8:1 veio a perseguição. 1:8, vocês vão até aqui. Não saíram. Atos 8:1, eles foram. Então a perseguição. Quero finalizar com o seguinte. Agora a igreja precisa saber quem ela é. Porque a igreja não é Cristo. Aí entra a questão que um de vocês dois falaram em pedaço. A igreja não pode cobrar além do que o Senhor determinou que ela tem que cobrar. Me perguntaram hoje assim, o que seriam os cambistas do tempo de Jesus? Nos nossos dias, Marcelo. Eu falei, não, eu quero saber. Fala você. Eu falei, não, eu quero saber o que você entende de quem são os cambistas. Você acha que eles estão atuando hoje em dia? Perguntei pra ela. Fala. Foi o que eu falei isso, foi domingo. Falei isso no domingo. Falei a respeito de o quanto a gente está disposto,